Dia a todos, bom dia pessoal. Vou gravar aqui também, depois vou publicar no meu canal do YouTube. Organizações ágeis e reinventando as organizações com Ikigai. Foi muito bacana a gente fazer essa combinação, mas acredito que naturalmente, primeiro, eu preciso fazer um breve resumo do livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, porque para alinhar primeiro o conhecimento. Bom, antes de mais nada, é um livro que eu recomendo muito que vocês comprem ou que assistam. Eu tenho uma playlist bem bacana que eu gravei durante a pandemia. Aliás, ainda estamos na pandemia, então, mas foi inspirada nessa transição que a gente ainda vive. Então é só acessar o bit.ly reinventando as organizações, sem espaço, sem acento. Bom, vamos lá. O que é que se trata o livro? O livro, ele, quando você pensa em reinventar a organização, a maioria das pessoas, geralmente quando pensa em mudança, inovação, criatividade, qualquer coisa positiva, geralmente as pessoas falam, né? Não, eu sou criativo, eu sou colaborativo, eu sou inovador. Mas o livro ele trata de uma pesquisa que foi feita pelo Frederic Laloux ao redor do mundo, em várias organizações, e ele identificou que as organizações, elas ao longo dos milênios, elas foram mudando de patamar. Então você teve a época das organizações que eram, que chamava de vermelha, âmbar, que era lá no passado, quando tinha um rei, né? O rei mandava cortar a cabeça e acabou, era o rei que decidia. Depois você foi evoluindo até os dias de hoje e você tem a maioria das empresas no modelo laranja. O que é uma empresa laranja? É uma empresa focada no lucro e no resultado, que são a maioria das empresas. Então, está impregnado no capitalismo esse modelo laranja, que é você valorizar muito a meritocracia, a inovação, o resultado. E a metáfora que ele usa para esse tipo de organização é a empresa como máquina. Quando você tem essa metáfora, você fala que cada funcionário é como se fosse uma engrenagem. Então, quer dizer, e é assim que as empresas funcionam, né? Se a gente parar para pensar, o RH vai lá, troca a engrenagem, contrata outra pessoa. E aí teve uma outra evolução, que foi as empresas verdes. Ele usa as cores de uma forma muito feliz como metáfora. As empresas verdes foi o momento que o mundo e as empresas perceberam que tinham que cuidar mais da sustentabilidade, das pessoas, das causas sociais. Então surgiram o modelo das ONGs, que tem um valor do propósito, dos valores, de cuidar da sociedade, que tem um lado positivo. A gente tem grandes ONGs aí como a Instituto Ayrton Senna de Educação, que a gente muito bem conhece, e outras ONGs com grandes resultados. Porém, nesse modelo, você tem a empresa, a organização como família. E aí também tem uma hierarquia, família, então você ainda tem uma centralização. E aí, por último, vem o que ele chama de empresas TEAL, TEAL, em inglês é o verde azulado, que essa é a metáfora, a tendência das novas organizações, que elas serem distribuídas assim como a internet é distribuída, ou seja, você não tem um centro ou você não tem vários centros, você tem uma distribuição e uma autogestão. E o que o Frederic Laloux traz, que tem três grandes evoluções nessa novo formato de empresa. Autogestão, sem hierarquia. Quando fala sem hierarquia, é sem hierarquia. Não tem assim, não, mas não tem um chefe, uma pessoa um pouquinho mais chefe do que a outra, não. O que existe é que em alguns momentos uma pessoa pode conhecer mais de um assunto. Um exemplo aqui é a própria jornada ágil. Hoje é um tema que eu estou estudando, estou gravando muito conteúdo, então hoje eu estou trazendo conteúdo porque eu domino mais esse assunto. Mas se for falar de um outro assunto, design thinking, eu não domino muito.
Dragon Dreaming, também não domino, então precisa ter outra pessoa. Então, a autogestão é o que se pratica, de certa forma, também no Jornada Ágil. Tem ali um grupo do WhatsApp e a gente vai propondo as questões e elas vão surgindo. Integralidade, essa parte é muito boa, né? Vale uma boa perguntinha, né? Quem nunca ouviu aquelas máximas do tipo, você vai para o trabalho e você precisa colocar uma máscara, você precisa ter um comportamento no trabalho e em casa você tem outro comportamento. Integralidade é quando você é você mesmo em qualquer ambiente, seja na sua casa, seja no trabalho. E em tempos de home office é até interessante uma boa reflexão, né? Porque essa metáfora foi totalmente quebrada, né? E deve ter dado um conflito com algumas pessoas que tinham esse hábito de ir no trabalho é muito mais corporativo, em casa é outra coisa muito mais divertida. Porque no home office você tá lá na casa, né? Os filhos devem até achar estranho, né? Falar, nossa, o papai agora tá falando meio sério, porque tá em reunião, né? Então, integralidade é um dos pilares. E uma coisa muito bacana que ele fala é propósito evolucionário. E aqui tem uma questão muito interessante, uma provocação. É quando um ecossistema ele tem um propósito já dele definido. Então, o mais importante não é o lucro, não é o cliente, não é o resultado financeiro, é você estar ali alinhado com o seu propósito. E aí começa a se conectar com o Ikigai, que eu também vou explicar daqui a pouquinho. Então, um exemplo do que seria um propósito evolucionário, e no próprio livro o Frederic Laloux fala, eu estou gravando aqui, viu gente, vai ficar bem legal depois dessa gravação. Ele fala e dá um exemplo, desculpem, quase que eu esqueci de fazer a metáfora. Ele também faz as metáforas, né? A organização Laranja é Máquina, as ONGs, as organizações verdes são família, e as organizações TIL, adivinha? Elas são organismos vivos. Então, se a gente pensar numa metáfora de um organismo vivo, como a floresta, é muito interessante. Por quê? Porque o livro traz a questão de que o mundo está ficando complexo. O mundo está cada vez mais com muito mais variáveis e isso está se acelerando. E quando a gente faz essa metáfora, você pensa numa floresta. A floresta é um ecossistema complexo. Porém, funciona, porque ela se autorregula. Cresce a árvore protege o arbusto, e tem todo um ecossistema de gestão, de autogestão. Tanto é que na agronomia, me fugiu o nome agora, mas depois a gente pode pesquisar. Eu sempre brinco, tem um site que chama Google, né? Que diz que na própria agronomia já está se percebendo que você fazer monocultura, culturas únicas, não é produtivo. E tem algumas tendências da agronomia, que é você fazer uma cultura meio que no meio da floresta, uma coisa meio... Quem chega vai dizer assim, nossa, essa plantação aqui está meio confusa, só que na verdade não. É um modelo que preza pela diversidade e que no final acaba se provando mais produtivo. E fazendo um paralelo com a escola, até quem me conhece sabe que meu Ikigai aí é a escola, e no livro ele cita uma escola da Alemanha chamada ESBZ. Depois vocês podem dar uma googada, ESBZ, e inclusive acho que eu tenho conteúdo já sobre esse assunto. A ESBZ é uma escola de Berlim, que ela é um dos cases do livro. Lembrando uma coisa muito importante, o livro ele é baseado em cases, então ele estudou várias empresas, inclusive algumas empresas brasileiras como a Semler, a Senco do Ricardo Semler, é uma das empresas do livro. Mas voltando às escolas, ele cita em uma tabela, aliás, Anderson, depois se você puder colocar aqui o bit.ly /reinventando as organizações, acho que fica legal também, né? Aqui um linkzinho para o pessoal acessar, o marciocabe.com.br /tio, ops, esperei que meu celular desligou a telinha, marciocabe.com.br
teal, T-E-A-L, aqui na salinha. Então, tem uma tabelinha no livro. Só aproveitar, Marcelo, para Fala fazer aí. um comentário importante, para não perder o gancho. Para quem não conhece o Lalu, né, ele foi um ex-diretor, né, da consultoria McKinsey, uma das principais consultorias de negócio de estratégia do mundo. Né? Então, quando o Lalu ele decidiu seguir carreira solo e começar esse trabalho, que depois culminou, né, com esse livro como resultado e todas as teorias que ali ele aborda, o Lalu tinha muito tempo de experiência com estratégia de empresas e com essa parte toda de ajuda a entender como que as empresas melhoram seus resultados e entender as razões pelas quais elas estão dando certo ou não dando tão certo assim como foi desenhado, né, na sua estrutura inicial de planejamento. E aí, com base em todo esse histórico, depois ele desenvolve esse trabalho. Então é importante entender de onde veio o Lalu e o quanto ele tinha de condições de falar um pouquinho sobre esse assunto ou não, para não ficar aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que esse rapaz sabia do que estava falando? Será que ele tinha fontes adequadas de pesquisa? E essa é uma informação que ajuda a entender que sim, ele estava envolvido em discussões de estratégia e de melhoria de resultados o tempo todo durante a carreira dele. Entendi. Muito bom. Obrigado pela É muito bom para o pessoal ver que ele não é um pesquisador, né? Não é uma pessoa que Isso, não é um ele não acadêmico. é apenas um acadêmico, né? Muito bom, muito bom. Então, eu estava falando disso tudo para poder dizer que tem uma tabela no livro que fala assim os tipos de organizações, né? As vermelhas, né? Lembra o quê? Game of Thrones, né? Era daquela época. Aí depois vem as ambar, que são amarelo ambar, né? Que são as igrejas, né? Que já não é cortem as cabeças, mas tem uma hierarquia ali, né? Uma coisa de hierarquia total. E aí quando chega nas laranjas, ele dá alguns exemplos e ele fala, exemplo, escolas particulares. E aí, né? Vamos pôr a mão na consciência. Chega o aluno lá na escola e você fala assim, nossa, esse aluno ama origami, mas na minha escola não tem origami. Poxa, tem uma outra escola lá que o pessoal faz muitos trabalhos de origami. Se o propósito evolucionário da escola é desenvolver e despertar o talento e o Ikigai, agora fazendo essa ponte agora para o Ikigai, ficou bem. Ela deveria falar assim, olha, caro Anderson, seu filho vai ficar melhor na escola X lá, que é a escola do Origami Clube, sabe? Não seja nosso cliente, seja cliente do Márcio Cabe. Ou se chegar alguém aqui e a pessoa não gosta de origami, prefere música, eu vou falar assim, nossa, vai naquela outra escola que tem muito mais ênfase com música. Sonho meu, né? Escola particular, né? Porque na verdade assim, vem aqui, entrou, vira cliente, né? Por quê? Resultado, né? E, e um tema interessante para fechar a parte do livro e entrar no Ikigai e fazer as pontes, é o ego. O ego, ele deve ser deixado de lado. Aqui tá ficando bem legal a gravação, viu, Anderson? Porque você, quando tem um ego te dominando, te colocando aquele orgulho, aquilo lá assim de, nossa, fulano falou uma coisa, me incomodou, vou lá, né? Aquilo que não acontece em empresa laranja, né? Pouco, né? Você tira o ego, você fica o go, né? Então tem uma imagem aqui no bacana que você tira o e, vira go, né? Então quando você tira o ego, as coisas fluem. E aí entrando agora no Ikigai, para quem não conhece Ikigai, eu falo bastante, inclusive tem um site que, aliás, tem um site que eu adoraria que fosse autogestão. Então quem quiser que trabalha com desenvolvimento humano, quiser participar, é o jornadaikigai.com. O Ikigai é uma palavra japonesa, que tem como tradução, não tradução direta, mas que significa razão de viver segundo os japoneses. Tem um livro bem famoso que é o Ikigai. Deixa eu pegar até aqui para deixar gravado aqui no vídeo.
Tem um livro que chama Ikigai, O Segredo dos Japoneses para uma Vida Longa e Feliz. Dois autores, se não me engano, espanhóis, foram para a ilha de Okinawa, no vilarejo de Ogimi, e foram pesquisar por que as pessoas viviam tanto e por que elas eram tão felizes nesses locais. E aí eles descobriram e foi criada uma mandala, né? Essa mandala foi criada pelo Ocidente, esqueci o nome do criador dessa mandala. E que aí vou deixar algumas reflexões aqui para a gente poder depois fazer a ponte com o livro. As perguntas são: o que você ama fazer e o que você é bom? Essa é a sua paixão. No meu caso, origami é minha paixão. Eu adoro dança de salão também, mas eu não sou muito bom não. Então, você acaba não se engajando, né? Você se engaja naquilo que você é bom e naquilo que você faz bem, senão você desiste. O que você ama fazer e o que o mundo precisa, no caso uma educação mais engajadora, mais criativa, é a minha missão. Então você também reflete aí aquilo que te deixa indignado. Por exemplo, muitas pessoas ficam indignadas com essa coisa das empresas serem ainda, né, tão competitivas, tão focadas no ego. Então tem gente criando soluções para esse caminho. O que o mundo precisa aí que você paga para fazer é a sua vocação. No meu caso, eu demorei para descobrir que eu tinha vocação para palestras e só fui começar a ganhar dinheiro com palestras em 2015, sendo que eu fazia palestras desde 2009. Quer dizer, perdi um tempo ali. E aí tem uma grande pegadinha do mundo que eu falo que até hoje, infelizmente, ainda existe, que é esse foco excessivo no vestibular. Tanto é que se algum pai ou mãe ou jovem falar assim, não, meu filho não vai fazer vestibular, né? O nosso mindset de sociedade vai dizer assim, não, como assim? Mas como ele vai ser alguém na vida, né? Eu falo, pô, eu não tenho faculdade de origami, eu estou ganhando dinheiro com origami. Então, o que você é bom e você é pago para fazer é sua profissão. Então, você pode ter mais de uma profissão. Então, esse paradigma de 9 a 18, um emprego, né? É um paradigma que deve estar próximo de começar realmente a ser quebrado. Daqui a alguns anos, 5, 10 anos, eu acredito que meus filhos, eu espero que eles falem assim, nossa, você sabia que antigamente os nossos pais, os nossos avós, eles tinham um emprego, iam fisicamente para o emprego de 9 a 18, e eles vão falar assim, nossa, que loucura, né? Porque eu trabalho num fixo só 2 dias por semana, os outros 3 eu faço o que eu quero, né? Eu faço meus trabalhos. E o Ikigai é quando você junta tudo isso e você consegue unir tudo isso em uma atividade única. Por isso que o Ikigai, o origami, foi um trabalho de longa... São 5 anos nessa jornada, foi em 2017 que eu comecei. Então, quando as pessoas veem eu fazendo Sesc, fazendo evento, palestras usando origami, o pessoal não vê, né, o tempo que eu não ganhei dinheiro. Ou seja, foi uma faculdade, né? E como isso se conecta com as organizações? Eu acredito que 100%. Por quê? Porque se você tem autogestão, integralidade e propósito, a pergunta básica é se chegar para a pessoa acordar. Enquanto isso, eu vou até colocando aqui no vídeo. Por exemplo, o Eduardo Shimahara, ele faleceu, acho que já vai fazer 2 anos até. Ele foi uma pessoa que eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Eu só tive a oportunidade de trocar uma mensagem no Facebook e não foi nenhuma mensagem assim muito inspiradora, foi só sobre uma ferramenta de apresentações chamada Prezi, que eu já dei muita aula sobre esse assunto. E o Eduardo Shimahara, ele foi um dos coautores de um e-book chamado A Volta ao Mundo em 13 Escolas. E ele tem um vídeo, está no meu canal lá, basta entrar no meu blog, Márcio Okabe. E ele tem um vídeo chamado Heart and Mind, que ele faz a seguinte pergunta. É segunda de manhã, o telefone toca. O telefone toca não, o despertador toca e você acorda. E aí você pensa, estou no lugar certo? Estou fazendo o que eu realmente gosto? Então essa é uma provocação muito boa para a gente pensar isso. Porque é muito fácil para o colaborador de uma empresa também ficar culpando a empresa, falando, a empresa não é tio, a empresa não é autogestão, a empresa não é... Tá, mas ele é a empresa.
E se eu não me engano, o próprio livro fala que quando você tem um movimento de duas, três pessoas querendo mudar um espaço, elas têm esse poder de mudar. Então aí fica uma grande provocação para as pessoas, seja onde elas estiverem, do que elas querem fazer mesmo. Por exemplo, eu dei uma aula de origami lá no Sesc Campinas. É legal, eu amo aqui quando eu gravo, porque eu vou deixando tudo na telinha. Você vai ver que vai ficar bem legal, viu, Anderson? Vai ficar bem da hora aqui a gravação. Aí foi uma professora, a gente fez palestra na semana da Moonshot, é uma empresa de educação bem bacana aí que decolou durante a pandemia. E a Isabela Capistriano foi lá prestigiar a minha, a, a minha oficina. Lá, deixa eu ver se eu acho que eu estou aqui no lugar errado. Não achei agora a Isabela aqui, mas tudo bem. A Isabela foi prestigiar a gente lá na oficina de origami. E aí, o que acontece? Ela comentou que foi fazer um trabalho. Ah, já achei aqui, vou deixar lá na telinha aqui para ficar legal. Ela comentou que ela foi fazer um trabalho na escola e o pessoal não tinha verba para pagar o material, se não me engano, o EVA, né, que é barato. Aí o que ela fez? Ela comprou. Ela comprou porque o propósito dela era a melhor educação para as crianças. E muitas vezes você se depara com professores que falam: ah, a escola não pagou ali a atividade. Então, a reflexão que fica para todo mundo estou fazendo a minha parte? Então a questão é essa. Muitas vezes você reclama de onde está, mas você não muda. E para fechar, para a gente abrir um bate-papo aqui, eu deixo uma frase que está no livro do Reinventando as Organizações, de uma pessoa que eu passei a admirar muito depois que eu tive alguns contatos com o conteúdo dele, o Buckminster Fuller, que é tipo um Leonardo da Vinci americano. Ele inventou aquele formato geodésica que tem no Epcot Center, por exemplo. E a frase dele é a seguinte: você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o atual modelo obsoleto. Então, gente, nossa, tem uma outra frase aqui por isso que é boa a anotação a visual, viu? Ele fala assim: todo mundo é astronauta. Vivemos em uma bela espaçonave chamada Terra. Ô Anderson, acho que foi legal, né? Já para fazer o esquenta aqui, meia hora. Foi. Tô dentro do prazo, né? Uma coisa que eu sou eu tenho um cronômetro aqui na minha cabeça aqui, mas também o computador ajuda. Bora abrir a discussão. Oi, Madá. Vamos nessa. Muito bom. Madá chegou por aí, será? Não, acho que não, né? Ela falou Vamos que tá no nessa trânsito. então. Gente, para quem chegou agora, estamos fazendo reset de sala. A gente está falando de um assunto super legal. A gente está falando de um assunto atual, difícil de, às vezes, a gente conseguir ter tempo para aterrissar numa reflexão tão profunda como essa, que junta duas propostas interessantes, né? A primeira proposta é a proposta de como podemos pensar novos modelos de trabalho e organização que nos permitam ser mais felizes, mais autênticos, contribuir de maneira mais orgânica e efetiva, né, no nosso ambiente de trabalho. E aí a reflexão ela usa como base de literária, né, o livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux. E temos também o Ikigai, que aborda também essa nossa necessidade de ter convergência entre o que nós fazemos bem, o que nós amamos, o nosso propósito de vida, né? E o que nos faz pessoas realizadas e completas. Então, a gente tem o Márcio aqui, que tem já alguns anos se debruçado sobre esses temas, tem tentado, pelo menos na medida do que lhe é possível, viver esses temas no dia a dia.
e ele está trazendo aqui algumas reflexões super importantes sobre isso. E agora a gente vai para o segundo momento, que é o momento onde a gente, já tendo esse fundo de teorias e de exemplos e de reflexões iniciais, a gente interage com quem está aqui na plateia no Clubhouse. Quem quiser levantar a mão para poder participar do bate-papo, levanta a mão, a gente sobe vocês podem falar. Quem não quiser pode escrever, como fez o GB. E o GB já deixou aqui uma pergunta para nós aí, Márcio. E ele pergunta assim: como o Ikigai individual poderia se conectar, se ligar com os capabilities individuais, que tanto é comentado pelos recursos humanos modernos, pela maneira de gerir aí, esses talentos, essas capacidades individuais das pessoas. Você tem alguma dica para nos dar a respeito disso, Márcio? Então, eu fiz uma palestra, foi uma das mais bacanas, lá na Suzano, no sul da Bahia, que é a fábrica. Bom, a Suzano é a maior empresa de celulose do mundo hoje, né? É o conglomerado. E o tema foi Origami Ikigai. O que é que eu tenho a trazer? Quando eu fui fazer a palestra, eu falei de Ikigai Origami, como eu falei, a gente fez um origami na palestra, que é um dos meus grandes focos. E se eu entendi bem, a gente tem uma questão seguinte: a empresa pode estimular o tema Ikigai, assim como ela pode estimular outros temas, como comunicação não violenta, como práticas de yoga, por exemplo, né? Meditação. A questão é que a empresa cria um ambiente, mas quem encontra ali a jornada Ikigai é a gente. Então a empresa, a gente precisa lembrar, o que é que a empresa, qual que é o contrato social da empresa? Paixão, missão, vocação ou profissão? Profissão, né? É o que está combinado. Então a mensagem que eu trago é que, eu não sei se é exatamente a pergunta é Glauber, é GB, eu já sei quem ele é, eu já conversei com ele fora do Clubhouse. A reflexão é que, quando você fala do Ikigai individual, primeiro que pode ter mais de um Ikigai. Segundo, que a maioria das pessoas, o nosso mindset de competitividade, né, faz com que você não queira ficar sem resposta, né? Quem nunca, né, falou assim: nossa, todo mundo sabe um assunto, menos eu, né? Aí você vai lá e você é, precisa dizer que achou seu Ikigai. Eu já vi muitas pessoas falando assim: nossa, conheci o Ikigai hoje, 4 de agosto. Aí daqui a uma semana a pessoa fala que encontrou o Ikigai. Eu falei: nossa, foi bem rápido. Então a resposta eu diria assim, que se nem o RH da empresa, as pessoas estão ali buscando, iniciando essa jornada Ikigai, e a pessoa que é o colaborador também ali mal começou, como é que eu junto isso com as capabilities? Se eu não me engano, devem ser as competências que a empresa precisa, né? Então a provocação que eu faço é que existe uma hierarquia quando você diz assim: quais as competências que a empresa precisa, tal, que está no job description. Isso daí é a empresa laranja hierárquica, está definindo. Agora, se o Anderson, sei lá, se o Anderson gosta de música, né, e a pessoa tem esse talento, ele pode fazer ali na reunião da empresa uma abertura para dar uma amenizada no clima, tal. Isso poderia ser uma autogestão. A pessoa fala assim: vamos fazer isso aqui para dar uma quebrada no clima. Eu posso levar origami para fazer, se eu trabalhasse numa empresa, né? Uma empresa tradicional. E aí o que é que tem? Cada coisa tem competências ali que estão inerentes àquela paixão que o colaborador está trazendo. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu diria que seria um trabalho de cocriação, de aprender junto. E o RH também, principalmente. O Anderson deu uma caída aqui. Oi, Edu. Oi, Madá. Assume aí então a Acho que eu conversa. voltei já aqui, mas o Edu e o Madá também já estão com a gente. Ah, tá. Edu, Madá, bom dia, tudo bem? Pessoal, bom dia. Desculpa que eu estou em trânsito e a rede móvel é muito ruim, galera. Então, às vezes fica picotando.
mas eu consegui ouvir uma parte, achei bem legal aí a abordagem do Márcio em relação à provocação da pergunta do GB, né? Como que isso se conecta com as capabilities individuais que se fala no RH. É difícil mesmo, né, gente, se conectar, porque, por um lado, a pessoa quase ninguém sabe, de fato, ainda encontrar seu Ikigai. Por mais que a gente fale aqui, parece que é algo que a gente já vem explorando alguns encontros, até em outros dias, mas para a maioria das pessoas isso é super novo. Os RHs também têm lá as suas prerrogativas, né? E às vezes a cultura da organização não favorece algumas coisas, e principalmente essa conexão, e é por isso que tem tanta infelicidade, né? Eu escutei em algum momento, acho que o Márcio comentando de um autor que contou aquele exemplo da manhã, né? Quando o despertador toca, você se pergunta, eu estou no lugar certo? É aqui que eu gostaria de estar? Então, muitas das vezes, a pessoa, mesmo encontrando o Ikigai por questões pessoais, ela vai para o lugar que ela ainda não gosta de estar, ainda não é o lugar que é ideal, mas ela, por questão de sobrevivência, ela precisa estar lá. Então, ela está dentro de um contexto pessoal e a empresa está indo para outro rumo, né? Então, o que me ocorre é que, em alguns momentos, parece que os dois lados, tanto da organização quanto do indivíduo, né, eles são dicotômicos, não se conectam, e os interesses são distintos e parece que fingem, né? O indivíduo finge ali dentro de um papel para poder continuar trabalhando. A empresa também tem o fingimento dela para poder continuar existindo. A empresa quer, por um lado, engajar esse indivíduo, mas não tem ali, às vezes, um plano claro, né, para que esse engajamento ele seja viável, um plano que de fato esse indivíduo se inspire, se mova e compre isso, né? E por outro lado, o indivíduo também ele está num espaço, né, de fingimento de que, ok, eu estou vestindo essa camisa e tal, só que não. Então, assim, é bem difícil. Eu acho que aí essa mudança ela é uma mudança profunda e lenta, né? Envolve cultura, envolve o jeito de ser e de fazer as coisas, né, da organização. Muitas das vezes o RH ele é o sponsor dessa transformação cultural, ele patrocina isso, né? E também requer da parte de cada indivíduo esse amadurecimento, essa expansão da consciência dele também do lado dele, né, buscar a conexão do propósito dele, do Ikigai dele, com aquela carreira, aquela atividade que ele se propôs exercer ali, né, naquela organização. Então, você vê que requer amadurecimento de ambas as partes. Então, eu acho que é algo a ser construído, sabe? Não é algo que exista ainda, mas eu acho que é algo aí a ser construído, e o fato da gente estar falando aqui a respeito disso, falando através, a respeito, né, do que o Márcio trouxe, né, dessas organizações que aprendem, Learning Organization, essa revolução, isso já é um grande começo. Se pensar que alguns anos atrás ninguém ficava falando disso com tanta frequência, ou a gente só ouvia em eventos, congressos, não sei o que. Agora a gente já está aqui envolvendo pessoas comuns do dia a dia, aqui debatendo, puxando esse assunto. Eu acho que a gente não pode parar. E é isso, eu não sei se vocês me ouviram, né? Se sumiu minha voz em algum momento. Passo a palavra aí pro Edu também, né? Falar alguma coisa, sei lá. Beijão, pessoal. Sim, Bom dia, Madá. Bom dia, Márcio. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos. Parabéns aí pelas colocações. Caramba, há um tempo atrás eu tinha feito o meu Ikigai e
hoje, ouvindo o Márcio, rapaz, eu vejo que o João, como isso já tem me transformado, né? Acho que a Madá falou uma palavra que muito importante: expansão da consciência. Porque aquilo que você é há um ano atrás, provavelmente, se você é uma pessoa que está buscando, que está realmente evoluindo, você já não será o mesmo. Eu deixo uma provocação aqui, Márcio, e demais. Como vocês enxergam que a empresa ela pode colaborar na expansão da consciência, no desenvolvimento de achar o Ikigai de cada funcionário? Porque as empresas, como organismos vivos, elas são frutos das pequenas partes, dos pequenos sistemas. Muito bom. Muito bom. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, acho que do Fernando Fabril, né? Ele está perguntando assim, como que ele descobre o que gosta, o que é bom, né? No que ele é bom. Porque ele vive uma vida tão automática, no piloto automático, que ele nunca parou para refletir sobre essas perguntas, né? Fernando, obrigado, em primeiro lugar, pela sua participação, pela sua pergunta que é tão relevante, né? Uma pista, Fernando, é você parar e pensar e lembrar-se do que as pessoas ao seu redor dizem que você é bom. Tá? Às vezes seus amigos, seus familiares, pessoas que te conhecem, assim, nossa, Fernando, você é muito bom. Às vezes não está relacionado à sua profissão, viu, Fernando? Mas algo que é, né, eu tenho muitas formações, só de graduação acadêmica eu tenho 3, né? Então, se eu atrelasse aquilo que eu sou boa às minhas profissões, eu iria me limitar, porque só 3 graduações para mim é muito pouco. Eu sou uma pessoa que eu sou muito expansiva, né? Então, as pessoas, para além das minhas profissões, das minhas graduações e títulos acadêmicos, as pessoas dizem que eu sou muito boa, por exemplo, de trabalho manual. Eu sou boa eu sou muito maker, sou muito de mão na massa, então e até coisas finas mesmo. Por exemplo, se eu me colocar para fazer o Ikigai com o Márcio, com certeza eu vou me dar bem, eu vou aprender a fazer Ikigai não, o origami, eu vou me dar bem. Eu nunca fiz, nunca me dediquei, já fiz com ele um ou outro ali, né? Mas eu nunca parei para ficar muitas horas e me dedicando a aprender outros formatos, falta de tempo mesmo. Mas se eu sentar e começar a fazer origami, daqui a pouco eu estou fazendo um monte, porque isso é natural meu, eu nem preciso fazer faculdade de origami. Fazendo um curso com o Márcio, eu já vou me deslanchar, porque eu tenho facilidade de trabalhos manuais. Então, para o origami, para crochê, costura, coisas mecânicas, por exemplo, as pessoas falam, nossa, você é muito boa de mecânica. Eu seria uma excelente mecânica, eu gosto de coisas, de mexer com negócio de carro, não sei o quê, mas eu não me dediquei, eu não fui para esse caminho, mas eu tenho facilidade. Então, aí, quando você conecta assim, nossa, por que eu sou boa? Outra coisa que as pessoas falam que eu sou muito boa, de fazer a leitura emocional das pessoas, de me conectar emocionalmente com as pessoas, de me comunicar. As pessoas falam que eu tenho muita destreza de materializar o pensamento em palavras, que eu me comunico, eu expresso muito bem o que eu sinto, expresso às vezes muito bem até o que as pessoas estão tentando falar, e elas engasgam, aí eu falo palavras, nossa, é isso que eu queria falar. Então, isso é algo que eu sei, que eu tenho consciência que eu sou boa, e as pessoas ao meu redor também me dão essas pistas, elas validam a minha própria autopercepção. Então, observe aquilo que você primeiro vê em você, que você tem certeza que você é bom disso, e às vezes algo que nem é tão percebido por você, ou às vezes você não dá muita importância, mas as pessoas dizem assim, nossa, você é bom nisso, Fernando, e tal. Aí você conecta tudo isso que você vê que você é bom, né? E você vai fazer grandes descobertas a respeito de você mesmo. E a questão daquilo que você gosta também. Às vezes você é bom numa coisa, mas você não gosta. Você gosta mais de outra coisa que às vezes você nem é tão bom, entendeu? Então, o ideal é você ir atrás dessas pistas, fazer o que a gente chama de análise de heteropercepção, né? Então, você às vezes está no nosso ponto cego, às vezes a gente não está percebendo ali uma faceta, uma habilidade que tem, mas as pessoas fora
elas percebem, elas nos dão pistas, e aí a gente pergunta mesmo, valida, e aí a gente vai até testar. Poxa, será que eu sou bom assim mesmo quando as pessoas falam? Deixa eu ver. E vai lá e testa, né? E nesse testar, você vai emergir grandes descobertas acerca de si mesmo. O impacto disso é que você vai se amar cada vez mais. E o impacto da gente se amar cada vez mais é que a gente se torna mais feliz. Pessoas felizes produzem mais, produzem melhor e deixam a sua marca no mundo. Esse é das grandes entregas desse processo de autodescoberta. É isso aí, Márcio? O que você acha? Deixa eu complementar. É o seguinte, eu, eu vi que o Fernando é analista de sistemas. Eu participei de um evento, 10 de novembro de 2021, que foi de 9 da manhã às 9 da noite, chamado Festival TIL. E foram cases de empresas brasileiras que estão se reinventando. Então, tem algumas empresas de tecnologia, como a Lambda 3, que é uma empresa completamente assim, seguindo essa linha das organizações novas, né, da Steel. E tem uma que chama Jaya, que eu achei também bem interessante, porque a Jaya ela pratica uma metodologia chamada Dragon Dreaming, que é uma metodologia criada para criar projetos colaborativos, porque o seu criador, esqueci só o nome dele, ele identificou que alguns projetos colaborativos não fluem. E o Dragon Dreaming é uma metodologia que você coloca os sonhos em primeiro lugar ali, de todos, para poder definir um trabalho coletivo. Então, a provocação que eu faria é assim, né? Sempre existe aquele limiar de você ir dentro da empresa e começar a provocar, né? Trazer novos temas e sentir se a empresa ela vai ter essa abertura. Então, buscar novos parceiros, novos amigos, né? E ontem eu assisti um filme que me vem à mente agora, chama Extraordinário, é sobre um menino que tem problemas sérios, assim, de deformidade no rosto, né? Chama Extraordinário. Então ele estudou até o 5º ano fora da escola e teve que ir para a escola. Você imagina um menino com deformidade no rosto indo para a escola, é pouco bullying, né, que vai sofrer, né? Então, dando um pouquinho de spoiler do filme, ele vai conquistando ali, né, o espaço com a resiliência. Então eu diria para o Fernando, aqui para outros, que também você precisa abrir espaço na sua semana, no seu tempo, sábado, domingo, para fazer coisas que você ama. Porque quando você faz coisas que você gosta, a gente está praticando uma coisa que chama estado de flow. O estado de flow é aquele estado que você consegue equilibrar o desafio com novas habilidades. Desafio com novas habilidades. O esporte é muito isso, a música, né? O videogame é muito isso. E quando você se coloca nesse estado de flow, com regularidade, naturalmente, quando você volta para um ambiente de trabalho, você está com a mente já mais leve. Então, acho que esse é o grande desafio e o paradigma da sociedade, que é... Deixa eu até ler o que ele falou aqui. Sobre o Ikigai, como descobrir o que você gosta e o que você é bom. Eu vivo numa vida tão automática que nunca parei para refletir. Então, acho que as pessoas estão muito nessa vida automática, que é... Então, uma das dicas é sai do automático. Sai do automático. Por quê? Porque o automático é o modelo que não está levando a gente para um lugar muito adequado. Então a gente precisa realmente fazer o que a gente está fazendo hoje. E eu sugiro para todo mundo anotar algo que vai fazer diferente a partir de hoje. Porque eu aprendi com o Jorge Coutinho, que é um dos grandes mentores de uma mentoria chamada Master 10X, que eu estou participando, que ele fala que o segredo não é ter disciplina, porque disciplina cansa, né? Mas o segredo é você ter a disciplina de criar um bom hábito. Então eu faço um desafio aí para o Fernando e para outros, que é botar num post-it bem na frente, né? Ou anotar em algum lugar bem visível qual novo hábito vocês vão criar a partir desse encontro de hoje. Bom, volto a bola aí para a turminha aí. Muito bom, acho que já temos aqui várias reflexões que já valeram a pena do episódio, né?
reflexões sobre as organizações que a gente quer construir, reflexões sobre a vida que a gente quer construir para cada um de nós, reflexões sobre propósito. Acho que tudo isso vai sair daqui se a gente aproveitar bem esse momento. Sairemos daqui em condições de nos tornarmos pessoas melhores que contribuem para a criação de ambientes melhores. E só por isso, falando pelo que esse episódio trouxe em mim, esse episódio já valeu super a pena. E aí eu queria pedir para que agora Madá, Edu, depois você, Márcio, fechasse aí com as nossas reflexões finais. Se vocês quiserem deixar agora uma reflexão que vai valer para o resto do dia, qual seria essa reflexão aí, começando pela Madá? Madá? Vocês viram eu tentando e não conseguindo. Então, pessoal, essa semana eu me preparando, né, para um bate-papo que eu tive na terça-feira com as minhas amigas aqui no Jornal da Ágil, eu me deparei com uma frase do Carl Jung, que tem também muito a ver com tudo que foi falado aqui hoje, né? E aí eu quero, né, deixar minha reflexão final entregando também para vocês essa frase, né, que diz assim: quem olha para fora sonha, só quem olha para dentro é que realmente desperta. Então aproveita o Ikigai, olha para dentro de você, desperta e descubra, né, a força da sua potencialidade interna, do seu propósito, da sua essência. Olha para dentro, para um pouco e olha para dentro. É isso aí. Obrigada, Márcio. Beijo. Edu, parabéns, Madá. A reflexão que eu gostaria de deixar a respeito da importância. Existe um conceito de Golden Circle, né? E quem nós somos, por que fazemos, e a sua motivação está diretamente ligada na sua capacidade de execução. Quando você consegue se conectar com algo maior, você vai produzir mais feliz, você vai produzir com mais eficiência. Né? Então, isso que ele está falando, eu estou aqui agora em Florianópolis, eu estou no congresso Startup Summit, que é um das maiores, o maior congresso de startups do Brasil. Então, estou falando com startups que já faturam milhões, com inovações incríveis, me conectei com pessoas incríveis. Uma coisa que eu me conectei, todas elas têm uma mentalidade, todas elas falam sobre propósito, além do propósito. O propósito é aquilo que vai fazer a diferença para que você vá além. Então, é isso que você falou hoje, o Marco falou, está falando hoje, é essencial para que você possa avançar, dar um nível acima. Então, se conhecer com o propósito e cuidado com o seu medo. O medo está pode colaborar para que você fale. Muito bom. Deixa eu deixar minha frase também e fazer um convite para as pessoas. Além do origami.club, é um projeto que eu estou já há alguns anos aí bem firme, eu retomei um CNPJ de uma empresa que nasceu em 2002, chamada Confid. Inclusive aqui vocês vão ver depois na gravação que o propósito da Confid é ser uma rede de confiança de pessoas conectadas e livres para aprender e prosperar coletivamente de forma colaborativa. Então depois vocês acompanham a Confid, Universo Ágil também, universoagilhub.com, está aqui na telinha também do vídeo. E a frase que eu deixo foi a frase que em 2017 eu já falava em palestras,
já falava em palestras por alguns anos, mas eu nunca tinha praticado aquela pergunta, aquela frase. Tem um livro chamado As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra, e em um determinado ponto do livro, alguns amigos do Deepak Chopra perguntaram: como é que você educa seus filhos? E ele falou que ele fazia a provocação: descubra algo que você faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Então fica essa provocação, porque quando eu faço algumas mentorias, e nas minhas mentorias naturalmente sempre entra o Ikigai, é impressionante, mas muitas pessoas, quando você pergunta se você já tivesse a conta paga, tivesse tudo pago, não precisasse mais trabalhar, o que você faria? Muitas pessoas não sabem o que fariam. Então fica essa provocação. Descubra o que faria de graça o resto da vida e depois dê um jeito de ganhar dinheiro com isso. Passo a bola aí, Anderson. Obrigado pela moderação. Obrigado a você pelos temas e as reflexões fantásticas que você nos trouxe, Márcio. Essa do Chopra, então, valeu também mais um agradecimento especial, né? Descubra o que você mais gosta, depois descubra como ganhar dinheiro com isso. É fantástico, né? Alguns exemplos de pessoas que fizeram isso ao longo da vida, né? Acho que a gente tem exemplos como Mário Sérgio Cortella, né? Ou seja, a maioria de vocês devem conhecer, ou se não lembram do nome, vão associar quando vê um cara barbudo, de alta estatura, grande, com olhos claros, que é um filósofo, né? Junto com o Pondé, junto com o Leandro Carnal. São todos caras que, num país onde a filosofia era pouco discutida, onde a filosofia não tinha espaço no popular, né? Naquilo que a gente tem no dia a dia do brasileiro comum. De repente esses caras começaram a trazer filosofia sem nenhum ar de glamour, sem nenhum ar de acadêmico, e de repente isso começou a tomar o nosso dia a dia e começou a ser mais parte do nosso no nosso conteúdo, né, coletivo. Começaram a falar sobre e começaram a consumir livros, consumir palestras, consumir coisas que fizeram dessas pessoas muito bem sucedidas sob o ponto de vista de remuneração, de recompensa, mas mais ainda tornaram o propósito e o Ikigai delas algo valoroso, porque tem contribuído para que muitos de nós melhoremos o nosso jeito de ser e o nosso dia a dia a partir das reflexões que esses filósofos trazem. E era algo improvável, do meu ponto de vista, no Brasil, um país que há muito tempo vem massacrando a sua educação sobre vários aspectos e principalmente tem deixado de valorizar conhecimentos como esses de ciências humanas, como a filosofia, né? Então, ficam exemplos aí para vocês pensarem como é que vocês vão descobrir aí que existe um Cortella, que existe um Pondé, que existe um Karnal dentro de vocês, no que vocês gostam de fazer, e explorar isso, seja na sua comunidade, seja na sua família primeiro, seja com os seus amigos, e depois que você se sentir seguro, aí você segue o conselho do Chopra e vai ganhar dinheiro com isso também, porque é importante remunerar aquilo que é bem feito e feito com coração. Acho que esse é a minha mensagem final, reforçando do Márcio. E se você também quer saber como pode ser uma organização TIO, uma organização onde as pessoas são elas mesmas, onde se exercita a autogestão, onde as decisões são tomadas em conjuntos, eu faço uma pergunta que se aplica a mim também. Será que nas nossas famílias, no nosso círculo mais íntimo, a gente já tem feito assim? Com os nossos companheiros, com os nossos filhos e filhas, com as pessoas que estão conosco? Será que nós discutimos tudo mesmo e damos o mesmo espaço para que as pessoas possam opinar, trazer propostas de solução para os problemas que a gente compartilha como família? E talvez aí vai expandindo essa consciência para um núcleo de comunidades que vocês participam, até chegar nas empresas. Mas acho que essa reflexão começa pequena. Será que eu já sou tio
como pessoa, dentro daquilo que eu controlo melhor, que é o meu ambiente familiar, né? Eu certamente, por exemplo, tenho ainda pontos para trabalhar. Eu acho que seria importante que cada um de nós fizesse essa reflexão aí, antes até de questionar as empresas. Porque muitas vezes a gente questiona as empresas e quando a gente tem a condição de sugerir a criação de um ambiente desse, como nas comunidades que participamos e nas nossas famílias, a gente não age assim. Então a mudança começa conosco, né? Depois a gente vai impactar as empresas, mas começa menor essa mudança. Galera, valeu, beijo no coração, uma ótima quinta-feira a todos e nos vemos amanhã no JA 731 novamente, no Agile Breaking News, e vamos que vamos.